O fogo nos deu calor, nos deu segurança, nos deu a culinária. Mas o fogo nos deu algo mais sutil, algo que mudaria a trajetória da mente humana. Por que um ser humano, há milhares de anos, decidiria queimar uma folha e inalar sua fumaça? Seria uma busca por medicina, por prazer ou por algo divino? Eu sou Thiago Reis e esta história da relação mais longa e complexa da humanidade com plantas intoxicantes. Uma história que começa não em templos ou em campos cultivados, mas nas lareiras de caçadores e coletores. É a crônica de como o ato de fumar, a inalação de ervas, se tornou o veículo para a comunicação com o mundo espiritual e, ironicamente, o motor de um império global. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Por muito tempo, acreditamos que o tabaco, nativo das Américas, havia sido utilizado pela primeira vez há cerca de 3.000 anos, associado aos cachimbos cerâmicos pré-colombianos. No entanto, uma descoberta crucial no deserto do Grande Lago Salgado, em Utah, nos Estados Unidos da América, recuou essa cronologia em surpreendentes 9 milênios. Ou seja, essa história começa há 12.300 anos atrás. Em um acampamento de caçadores-coletores, foram encontradas 4 sementes carbonizadas da Nicotiana attenuata, uma variedade selvagem do tabaco. A datação por radiocarbono dos restos de madeira na mesma lareira apontou para 12.300 anos atrás. Este é atualmente o uso mais antigo de qualquer planta intoxicante na América do Norte. Mas será que eles estavam fumando? Os arqueólogos não podem ter certeza. O fato de terem restado apenas as sementes implica que as folhas e caules ou partes psicoativas foram consumidas, possivelmente por mastigação ou ingestão. O tabaco oferece um agradável efeito de alerta e energia. A significância dessa data é monumental. Ela sugere que a busca intencionalmente por plantas com propriedades alteradoras de consciência pode ter precedido o uso intensivo e a domesticação de culturas alimentícias na mesma região. O desejo humano por um estado alterado era um vetor cultural fundamental no início da interação humana com a flora americana. Milênios se passaram. A inalação bruta de planta selvagem se transformaria em um rito complexo ligado à domesticação do tabaco. O ato de inalar fumaça estava prestes a se consolidar com um sacramento. Há mais de 3.000 anos, o cachimbo emergiu como o primeiro instrumento tecnológico dedicado ao ato de fumar. Mas não mais apenas ingerida. A planta era agora o veículo para uma experiência mística. Para os povos americanos, o tabaco era central em seus rituais sagrados. A principal razão para o consumo era mística. O tabaco permitia um contato com os espíritos. A fumaça subindo ao céu simbolizava a união do mundo terrestre, as folhas, com o celeste. Civilizações complexas de maias a astecas compartilhavam a tradição de usar a fumaça para enviar mensagens e receber inspiração divina. Em culturas como os povos Macro-Gé, o fumo era estritamente utilizado em ritos de cura, onde o líder espiritual fumava para diagnosticar a causa das doenças, desconsiderando qualquer uso recreativo. O tabaco funcionava como um sacramento estruturado, mas também tinha funções terranas, como um leve analgésico ou marcando eventos sociais como guerras. Enquanto o tabaco consolidava
seu domínio ritualístico nas Américas, a inalação de outra planta poderosa, a cannabis, estava se desenvolvendo silenciosamente do outro lado do mundo, nas altas montanhas da Euroásia. E essa história exigiu um refinamento ainda maior na tecnologia da fumaça. Para entender o fumo da cannabis, precisamos diferenciar o cânhamo, rico em fibras, era cultivado para cordas e tecidos há milênios. O fumo, no sentido psicoativo, só surgiu com a seleção humana das variedades ricas em THC, um canabinoide potente. O marco cronológico para a inalação psicoativa data de aproximadamente 2.500 anos atrás, ou seja, 500 anos antes de Cristo. Arqueólogos encontraram 10 recipientes de madeira usados como queimadores de incenso, os braseiros, em rituais funerários. A análise química dos resíduos orgânicos foi decisiva, revelando altas concentrações de THC. Essa descoberta é a assinatura química da inalação intencional de material potente. Estar a mais de 3.000 metros de altitude pode ter estimulado naturalmente o desenvolvimento de alto índice de THC nas plantas. O fumo não era casual, mas sim ritualístico e funerário, associado à busca por propósitos transcendentes. Dos braseiros, a prática de inalação de cannabis se difundiu. No Oriente Médio, o desenvolvimento do haxixe, resina concentrada, lá no século XII, aumentou a potência e a portabilidade, mas o maior avanço tecnológico para o ato de fumar viria com a água. A invenção do cachimbo d'água, o narguile ou xixa ou bong, atualmente mais conhecido, provavelmente na Índia ou na Pérsia, foi o primeiro grande avanço na engenharia da fumaça. Ele permitia que a fumaça fosse resfriada e filtrada pela água, tornando a inalação menos irritante e mais palatável. Essa tecnologia de filtração facilitou a aceitação social e ritual da cannabis ao longo das rotas de comércio. Ao chegar na África, a prática foi assimilada com forte influência árabe adaptada. Povos africanos criaram o linga, ou cachimbo d'água africano, utilizando materiais locais como cabaças, bambus e chifres. Foi através do tráfico atlântico que a cultura do fumo de chegou às Américas. Povos africanos escravizados, principalmente da Angola, trouxeram consigo as sementes, o conhecimento etnobotânico e a tecnologia do fumo. A planta era conhecida no Brasil como diamba ou fumo da Angola. O termo deriva do quimbundo, macanã. No Mundo Novo, o fumo de cannabis foi imediatamente associado à população escravizada. Documentos da época o descreviam como um vício pernicioso e degenerativo, trazido pela raça subjugada. O ato de inalar, sagrado em suas origens, se tornava, nas colônias, um marcador de exclusão e criminalização racializada. Enquanto a cannabis era trazida sob grilhões, o tabaco chegava à Europa como um presente da elite no século XVI. Introduzido por figuras como o embaixador francês Jean Nicot, foi inicialmente legitimado como erva medicinal para a rainha Catarina de Médici. Essa legitimação de elite abriu as portas para o consumo social generalizado. Mas o paradoxo era evidente. A percepção do potencial viciante da nicotina era quase imediata, levando a tentativas de proibição pelo Papa Urbano VIII e pelo rei James I, que condenou o fumo como detestável para o olfato, daninho para o cérebro. No entanto, o avanço econômico era imparável. A planta sacra virou um pilar do comércio, uma commodity de exportação. O fumo de tabaco sofreu sua metamorfose final impulsionado pela guerra, que exigia portabilidade. A invenção da máquina de enrolar cigarros por James Albert
Bansack, em 1880, automatizou o processo. O ato de fumar tabaco se transformou de rito em um vício de massa e ameaça a epidemiologia global. A cannabis surgiu um caminho paralelo e perigoso. O cigarro enrolado, o famoso baseado, se popularizou no início do século XX nos Estados Unidos, trazido por refugiados mexicanos buscando portabilidade e discrição em um ambiente de proibição. O baseado, um retrocesso tecnológico em relação ao narguilé, que é filtrado, sacrificou a saúde pela clandestinidade, consolidando-se como um instrumento de estigmatização social e política. A história do ato de fumar, abrangendo tabaco e é uma crônica de 12.300 anos da busca humana por alteridade. Começou na fumaça sagrada que ligava o xamã ao espírito, evoluiu para a engenharia do narguilé e, por fim, colidiu com a ambição industrial. O ato de inalar, que um dia foi um diálogo com os deuses, tornou-se um comércio de bilhões de dólares. Sua trajetória, contudo, permanece como um dos mais profundos e complexos elos entre a natureza, a cultura e a incessante necessidade humana de ir além do que é visto, respirando, mesmo que por um breve momento, a fumaça dos deuses. Então, se você chegou até o final desse vídeo, deixa seu like, compartilha com a sua comunidade e faça com que essa crônica chegue a mais pessoas. Que muitas pessoas acham que o ato de fumar começou há pouco tempo, mas isso começou há muitos e muitos tempos atrás. E esse preconceito, ele é uma coisa moderna. E o preconceito vem de você ter um conceito antes mesmo de conhecer a sua verdadeira história. Então, agora, conhecendo um pouco mais dessa história, podemos ver que o uso inalado é uma coisa cultural e histórica, mas nem por isso é uma coisa saudável. E aí estamos evoluindo. A tecnologia da fumaça hoje chega nos vaporizadores. Um ato de fazer o uso inalado de uma forma responsável, consciente e medicinal. Então, obrigado por chegar até aqui e comenta aí o que você quer ouvir de histórias da nossa plantinha ou relacionadas à nossa cultura. Então, te vejo até já. Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grow. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando seu cultivo, compartilha sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganzá.app/copa-grower e se inscreva agora mesmo. Mostra a tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração. Sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores. A qualidade suprema dos patrocinadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganzá app, vem pro Torne-se. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganzá app, vem pro Torne-se.